Olá pessoal, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma live. E hoje o nosso assunto vai ser comprovante de renda para MEI Prolabore. Então nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o Prolabore. Qualquer dúvida vocês deixem a dúvida aí que a gente vai, no decorrer da live, vai responder, tá bom? E antes de a gente começar essa live, e aí Marcílio, antes de a gente começar essa live, é o seguinte. Queria dizer que a RA Contabilidade, ela tem um canal no YouTube, então caso você queira conteúdo mais extenso, né, conteúdo mais completo, então você vai lá no nosso canal, você vai se inscrever também no nosso canal, que é para ajudar a RA, tá? E lembrando também que aqui no nosso Instagram a gente tem conteúdo para você que vende e presta serviço no mercado digital, tá? A gente também está partindo para outra área, a gente vai trabalhar também e já está, né, trabalhando com essa parte com a área médica, né? Então não importa se você é aqui do Ceará ou se você é de outro estado, a gente pode com certeza te ajudar, tá bom? E vamos lá, vamos começar essa live para a gente falar um pouquinho sobre Prolabore, se MEI é obrigado a fazer retirada de Prolabore ou não, a gente vai saber aqui nessa live, tá bom? E antes de a gente começar, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o microempreendedor individual, que é o microempreendedor individual, que na verdade é uma forma, né, que o governo federal criou para poder formalizar aquelas atividades, né, que não tinham uma formalização. Então, no caso ali, ele pegou e formalizou essas pessoas, né, e com custo baixo, porque o imposto do MEI, né, do microempreendedor individual, é em média R$ 75. Muitas atividades, né? Você pode ingressar como microempreendedor. Algumas atividades não é permitida, né? É verdade para algumas atividades, mas tem muitas atividades e você consegue ali emitir nota fiscal, consegue faturar em média ali R$ 81.000 ao ano, consegue vender tanto para pessoa física como para pessoa jurídica, ou prestar serviço também, né? Tanto para pessoa física como para pessoa jurídica. Então, é uma modalidade interessante, sim, para quem está começando, seja no mercado digital, que é o nosso aqui, seja para um outro tipo de mercado, outra atividade, né, que se encaixa também para algumas outras atividades que não seja do mercado digital, tá bom? Mas o MEI é interessante, sim, para quem está começando. Então, muitos clientes que da RA Contabilidade começou com o MEI e já fez aquela migração que é necessária, né, fazer essa migração no tempo certo. Então, a gente ajuda aqui a fazer essa migração no tempo certo para evitar que essa empresa pague multa. Então, esse MEI, para não pagar multa na migração, então é interessante que tenha uma contabilidade para poder verificar faturamento, né, esses limites, limite de compra. Então, tudo isso é interessante você ter uma contabilidade para poder te ajudar nesse processo, tá certo? Então, vamos lá. Prolabore, vamos começar o que é Prolabore. Prolabore, galera, não é nada mais nada menos, tá, do que o salário do empreendedor. Então, na empresa do Simples Nacional, no lucro presumido, já existe essas retiradas de Prolabore. Só que no MEI, né, muitos empreendedores não fazem essa retirada, né? Alguns acham que é obrigado o MEI também fazer essa retirada de Prolabore, outros não. Né? No meu entendimento, não é obrigado. Tá? Você não é obrigado a fazer retirada de Prolabore como MEI. Se você é um empreendedor MEI, você não fica obrigado, tá, a fazer a retirada de Prolabore. Mas o Prolabore, como falei para vocês, é o salário, né, do empreendedor. E ele pode sim fazer essa retirada. Não é obrigado, mas pode sim fazer essa retirada. Tá certo? E a gente vai falar aqui nessa live sobre algumas dúvidas, por exemplo. Existe um valor mínimo ou um valor máximo para retirar, fazer essa retirada de Prolabore? E não existe, tá? A legislação do microempreendedor individual não tem nenhum lugar, nenhum artigo que fale, tá, que você tem que tirar, você é obrigado a fazer essa retirada de Prolabore e que existe um valor mínimo ou um valor máximo, tá? Eu indico para alguns dos meus clientes que querem fazer essa retirada, tá? Eu indico que ele faça essa retirada de pelo menos, no mínimo, né, um salário mínimo e no máximo de 2 salários mínimos. Por quê? Que nós vamos ver lá na frente porque eu
indico que esses empreendedores façam essa retirada quando eles optarem por essa retirada, tá? No mínimo um salário mínimo e no máximo 2 salários mínimos. A gente vai conversar já já sobre isso, porque essas dúvidas que existem aqui, nós vamos chegar já já nessa parte aí. Por que não, né, fazer retirada do Prolabore de mais de 2 salários mínimos, tá certo? E outro detalhe que é muito importante, quando você ingressa como microempreendedor individual, você paga o INSS dentro daquele DAS. Você paga um DAS mensalmente, em média ali R$ 75,00, como eu já tinha falado para vocês. E dentro daquele DAS existe 5% de INSS. Então você já paga INSS. Então quando você fizer essa retirada de Prolabore, seja de um salário mínimo, Cássia, tudo bem? Seja de um salário mínimo, ou seja de 2 salários mínimos, tá? Você não vai pagar INSS. Reginaldo, eu vou fazer de 3 salários mínimos, eu vou pagar INSS? Não. Eu vou fazer de 4 salários mínimos, eu vou pagar INSS? Também não, tá? Referente ao Prolabore, você não vai pagar INSS. Você só tem que ser razoável. Reginaldo, como assim? É o seguinte, o limite mensal, tá? Mensal do faturamento do mês é R$ 6.750. Então, se você tem um limite de faturamento de R$ 6.750, você não pode fazer uma retirada de R$ 6.750 de Prolabore. Isso não é razoável. Tá? Então, por isso que eu falo desse mínimo, né, e desse máximo. Mas que você pode tirar mais? Pode. Mas você tem que ter atenção nesse formato, no seu faturamento, né, e todo o seu negócio. Por quê? Porque você prestando serviço ou você vendendo, você tem despesas. Então, como é que você vai fazer uma retirada de Prolabore de 6.750 com despesa de 2.000, de 3.000, de 1.500? Não tem lógica. Isso aí é uma mágica, né? Então, essa mágica a gente tem que ficar atento a esse detalhe, porque a Receita Federal, ela fica atenta a esses detalhes sim, tá? Mesmo você sendo MEI, você faturando baixo, em média R$ 6.750 mensais, mas a Receita Federal, ela tem como ligar essas informações, tá? Referente a despesa, referente à receita, então fique atento, tá? E vamos mais uma dúvida, tá? Como eu já falei para vocês, ser obrigado ou não fazer retirada de Prolabore, não é obrigado, tá? Você não é, você pode ser um MEI, microempreendedor individual, e não fazer retirada de Prolabore. Aqui na RA Contabilidade a gente te ajuda sim, com um recibo de Prolabore, tá? Que você vai poder, então você vai poder sim, tá? Fazer essa retirada de Prolabore, não vai pagar INSS, certo? E você não é obrigado a fazer essa retirada, você pode não fazer. Reginaldo, eu tenho aqui o meu MEI, quero trabalhar com você com o meu MEI, né, para você fazer a contabilidade e distribuir o meu lucro, porque o MEI, a vantagem do MEI com a contabilidade é que você pode distribuir o seu lucro de forma total. Reginaldo, eu posso distribuir o meu lucro de forma total e posso fazer a retirada de Prolabore? Pode, você pode fazer a distribuição de lucro e pode fazer a retirada de Prolabore. Mas eu indico que, se você fizer a contabilidade com a gente, com a RA, ou com a outra contabilidade, você não fazer a retirada de Prolabore, porque não há necessidade. Por quê? Porque quando você faz essa retirada de Prolabore, você tem uma despesa, não é verdade? É uma despesa. Eu estou retirando esse salário, né, para eu poder pagar minhas contas como empreendedor, mas quando você tem uma contabilidade, você pode tirar o seu lucro total, sem pagar imposto nenhum, todinho mandar para a sua declaração, imposto de renda pessoa física, ou mandar para a sua conta pessoa física e pagar suas contas, e o que sobrar lá ficar perfeito, sem problema nenhum. A contabilidade vai te ajudar nesse processo, certo? Isso que é importante, você ter uma contabilidade. Esse é um dos motivos. Distribuir o lucro do MEI de forma isenta, sem pagar imposto nenhum. Isso é interessante para qualquer negócio, tá? Principalmente para o MEI, tá bom? Então, se você tem uma contabilidade, ou se você faz contabilidade, a minha dica é que você não faça a retirada de Prolabore. Mas quando você não tem essa contabilidade,
é interessante que você faça essa retirada, caso você queira. Por quê? Porque você vai poder fazer, por exemplo, uma retirada de 2 salários mínimos e, de forma parcial, você vai pegar o seu faturamento. Se você presta serviço, por exemplo, você vai pegar 32% do seu faturamento do ano e é isento, vai poder mandar para a sua declaração, para o imposto de renda pessoa física ou para a sua conta pessoa física, e essa retirada mensalmente do Prolabore você já está fazendo isso mensalmente. Então, sem a contabilidade, tudo bem, eu acho que é interessante você fazer o Prolabore, mas com a contabilidade, eu não acho interessante você fazer porque você tem uma despesa ali, né? Tá certo? Então, vamos lá tirar mais uma dúvida. Então, vamos lá. É o que eu acabei de falar para vocês. Eu posso retirar Prolabore e distribuir lucro? Pode, sem problema nenhum, mas eu não recomendo. Se a sua empresa tem uma contabilidade, não é interessante fazer retirada de Prolabore. Só distribuir o lucro. Agora, se não tem contabilidade, você pode fazer essa retirada de Prolabore de menos, né, até 2 salários mínimos. Se quiser só de um salário mínimo mensalmente, você pode fazer, como 2 salários mínimos. Né? Não vai pagar INSS. Nesse valor também não vai pagar imposto de renda, se você está fazendo uma retirada até 2 salários mínimos. Você não vai pagar imposto de renda e nem INSS, certo? Mas, Reginaldo, e se eu fizer uma retirada de Prolabore de mais de 2 salários mínimos? Aí tem grandes possibilidades de você pagar imposto de renda. INSS você não vai pagar. Vamos supor, Reginaldo, eu vou tirar mensalmente 3 salários mínimos. Então, 3 salários mínimos, com certeza você vai pagar imposto de renda. Tudo bem, isso vai depender de quê? Vai depender dos seus, por exemplo, das deduções que você tenha lá na declaração. Você vai colocar na declaração do ano seguinte. Vamos supor que você faz aqui em 2024, referente a 2024, em 2025, você vai fazer a sua declaração, certo? E você fez essa retirada, você não tem contabilidade e você fez essa retirada, tá? Retirada de 3 salários mínimos. Então, se você fez essa retirada de 3 salários mínimos, tudo indica que você vai pagar imposto de renda em 2025. Mas existem as deduções que você pode colocar como dependente lá, né? Imposto de renda, que isso pode ser que deduza lá e diminua, né? Ou até você não pague, por exemplo, imposto de renda. Isso vai depender das suas deduções. Despesas médicas, né? Despesa com dependente. Então, essas despesas que são dedutíveis vai te ajudar lá na frente, lá quando você fizer a declaração de imposto de renda de pessoa física em 2025, caso você faça a retirada de Prolabore de mais, né, de 2 salários mínimos, tá bom? Mas pode, não impede, tá? Isso não impede, tá? Que você faça a retirada de Prolabore de mais de 2 salários mínimos, ou até mais de 3. É aquela coisa que eu falei para vocês. Você tem que ficar atento a essa parte de ser razoável, né, com o seu negócio. Então, você tem que ficar atento às despesas que você tem e se pode realmente fazer essa retirada de 3 salários mínimos ou até mais de Prolabore, tá certo? Então, vamos lá. Quando faço a retirada do Prolabore, preciso declarar imposto de renda? É o que eu falei para vocês nesse instante. O que acontece? Quando você tem o Prolabore é um rendimento tributável. Se ele é tributável, você não paga INSS, mas ele é tributável. Então você precisa declarar. E se você declara, ou se você retira mais de 2 salários mínimos, você vai ficar obrigado a declarar nos somatórios de 12 meses imposto de renda em 2025. Se vai pagar imposto de renda ou não, isso vai depender dos seus, como eu falei, das suas deduções referente a despesas médicas e também independente, tá? Mas você vai ficar, sim, obrigado a declarar imposto de renda de pessoa física em 2025, caso você faça a retirada de Prolabore de mais de 2 salários mínimos. Isso sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque o Prolabore é um rendimento tributável. Dessa forma, você
precisa, né, fazer essa declaração de imposto de renda de pessoa física. Que era a próxima pergunta, na retirada do Prolabore, vou pagar imposto de renda? É o que eu digo para vocês, você só vai pagar imposto de renda, tá, se você fizer retirada de mais de 2 salários mínimos. Fez retirada do Prolabore de mais de 2 salários mínimos, você vai sim pagar imposto de renda, dependendo também das deduções do seu imposto de renda de 2025, tá certo? Queria voltar um pouquinho aqui para a gente falar um pouquinho sobre a distribuição de lucro, porque é o seguinte, quando nós falamos em Prolabore, que é um rendimento tributável, nós não pagamos INSS, porque a gente já paga naquela guia DAS mensalmente o INSS. Mas tem grandes possibilidades de a gente pagar imposto de renda, isso vai depender da nossa retirada, né? Porque o Prolabore é um rendimento tributável, certo? Tudo bem. Mas na distribuição de lucro, você não paga imposto de renda e nem paga INSS. Essa é uma vantagem da distribuição de lucro. Então, o MEI também pode fazer essa distribuição de lucro. Então, se você faturou ali, ou está faturando em média aqui, vamos supor que você está faturando em média 80 mil reais. Fechou o ano, aqui nós estamos em novembro, tudo bem, mas vamos fazer um exemplo aqui que você fechou o ano e foi 80 mil reais, certo? Então, se você presta serviço aqui no mercado digital, você, 32% de 80 mil é isento de não tributável. Você vai poder sim mandar para a sua declaração, você vai poder tirar esse valor, retirar esse valor e colocar na sua conta sim, sem dúvida nenhuma. Porque ele é tributável. Não é tributável, porque ele é isento e não tributável. Que é a parte que eu falei que é os 32%, que é permitido por lei do imposto de renda, permite que você, de forma parcial, né, sem a contabilidade, você pode retirar esse lucro, um percentual de acordo com o seu faturamento. Faturou 80 mil, se você presta serviço, é 32% sobre 80 mil, esse valor, esse resultado, é isento, não tributável, você não paga imposto. Mas o restante é tributável. Por esse motivo, sem a contabilidade, é interessante que você faça pelo menos a retirada de 2 salários mínimos. Porque nessa retirada de 2 salários mínimos, você não vai pagar INSS nem imposto de renda. E vai colocar lá na sua declaração como rendimentos tributáveis, mas ele não vai gerar imposto de renda. Entendeu? Esse formato é parcial, né? E sem você pagar. Você não vai pagar imposto de renda e nem vai pagar INSS. Tá? Mas você só vai poder mandar para a sua declaração esses valores. Se você mandar, colocar mais, a gente, não, eu fiquei com um valor aqui, eu fiz aqui a minha parcial aqui, a minha retirada aqui parcial aqui do meu lucro, tá? Sobre o faturamento, fiz aqui, eu tinha despesa Y e fiz retirada aqui de Prolabore, mas ainda ficou, vamos supor, ficou R$1.000. Isso em cada mês. Então, o que é que eu posso fazer? Você vai informar como rendimento tributável, sem dúvida nenhuma. Tá? E esse valor você vai pagar imposto. Esse valor você vai pagar imposto. Porque os rendimentos lá do Prolabore não é tributável? Se é tributável se você está no limite lá de 2 salários mínimos, com certeza se você botar um salário R$1.000 a mais, você vai pagar imposto de renda. Mas também tem aquele detalhe que é importante. Tem as deduções, né, do imposto de renda, que pode ser que você até zere esse imposto de renda e pode ser que você pague. Isso vai depender das suas deduções, né? Se tem despesa médica, se tem dependente, então tudo isso ajuda na hora do imposto de renda. Mas, quando você possui uma contabilidade, você pode sim, tá, na contabilidade, distribuir o lucro de forma total, tá? De forma total.
E esse lucro de forma total que você vai distribuir somente com a contabilidade. Como existe em outras atividades, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma empresa do Simples Nacional, tá? Eu tenho uma empresa do Simples Nacional e vou pegar o exemplo aqui, sou nutricionista. Tá? Eu sou nutricionista e tenho uma empresa do Simples Nacional. A nossa contabilidade, né, vai pegar todas as suas despesas, suas receitas, vão lá apurar esse lucro. E esse lucro é isento e não tributável. Esse lucro vai para a pessoa física, né? Vai para o nutricionista, vai para o nutricionista. Então, quando, né, acontece da empresa ter uma contabilidade, ela tem, né, todo o respaldo, né, toda a legislação a seu favor para fazer essa distribuição de lucro de forma total, isenta sem pagar imposto nenhum. Tá? Isso não tem dúvida. Se a sua empresa é do Simples Nacional, se é do lucro presumido, tá? E se você é um MEI, você também pode sim fazer essa distribuição de lucro de forma total e isenta sem pagar imposto nenhum. Tá? Algumas empresas elas são obrigadas a ter a contabilidade. Por exemplo, se eu tenho uma empresa do Simples Nacional, do lucro presumido, até mesmo do lucro real, eu fico obrigado a ter uma contabilidade. Então, essas empresas elas são obrigadas a ter essa contabilidade e fazer toda a apuração, né, do despesas, receitas, DRE e distribuir lucro. Tudo isso a contabilidade vai fazer. Tá? E fica obrigada essas empresas do Simples Nacional, do lucro presumido, até mesmo do lucro real. Mas o MEI, ele não tem essa obrigatoriedade. Então, o MEI, de acordo com o Código Civil, ele não precisa de uma contabilidade. Mas, é o que eu digo para vocês, uma contabilidade para o MEI, para uma empresa do Simples Nacional, do lucro presumido, do lucro real, só tem a agregar, só vai ajudar o seu negócio. Tá? Então, aqui, né, a contabilidade, nós desde o início do processo, desde a abertura, nós vamos na abertura de ajudar no passo a passo, na emissão de nota fiscal, que é muito importante, emitir as notas fiscais até mesmo de forma correta, né? De forma correta, porque emitindo a nota fiscal de forma correta, você pode até pagar menos imposto, e se emitir de forma incorreta, você pode pagar até mais imposto, até mesmo nessa área médica. Tá? É importante, né, a contabilidade nesse processo. E também na parte do imposto. Por quê? Porque aqui, por exemplo, na área da contabilidade, nós vamos fazer um planejamento tributário do seu negócio e vamos definir realmente qual o regime de tributação a sua empresa vai pagar menos imposto de forma legal, evitando que você tenha problemas com a Receita Federal. Porque é o seguinte, se você, por exemplo, se você tem um MEI, tá? Sem a contabilidade, parcialmente você vai distribuir aquele lucro. Perfeito. Você vai fazer a retirada do prolabore, você pode, até 2 salários mínimos não vai pagar INSS nem imposto de renda. Já na empresa do Simples Nacional, você vai pagar INSS, porque você vai pagar 11%. Se você fizer uma retirada de 1 salário mínimo, né, você vai pagar 11% ali, não vai pagar imposto de renda, porque não tem imposto de renda. Porque o valor é mínimo, né? Não, você só teria imposto de renda a pagar se fosse mais de 2 salários mínimos, a retirada do prolabore. Então, essa é uma diferença, né, que os empreendedores MEI precisam entender, que você precisa estar à frente, pensar lá na frente. Por quê? Porque a qualquer momento você pode ter que fazer uma migração e ser uma empresa do Simples Nacional e ir para esse regime de tributação e sair do MEI. Então, a qualquer momento você pode fazer isso. E quando você já tem uma contabilidade que está com você como MEI, quando estiver no Simples Nacional, entendeu? Você já tem você já sabe aquele passo a passo, já sabe como emitir a nota fiscal, já sabe que tem que emitir a nota fiscal, certo? A única coisa que você vai entender é que vai mudar o seu imposto, dependendo da sua atividade, dependendo do seu tipo de empresa, né? Se a sua empresa vai ser de comércio, se é de serviço,
Então, se a sua empresa é de comércio, você vai lá para o anexo 1 do Simples Nacional, pagar em média ali 4% sobre o que você faturar. Não mais, em média, ali R$ 75 mensais de fixo, né? Lá na prestação de serviço, quem é do mercado digital, quando for para o Simples Nacional, vai pagar ali 6% sobre o que ele faturar, não mais aquela, né, R$ 75 imposto fixo. Então, existem essas mudanças, né? E a contabilidade ajuda sim nesse processo, né? Desde o início, desde você MEI, para Simples Nacional, para lucro presumido, para até lucro real, ou para você Simples Nacional, porque algumas atividades não participam como um microempreendedor individual e já vai ter que abrir uma empresa do Simples Nacional, lucro presumido. Por exemplo, nutricionista. Ela não vai abrir um MEI, ela vai abrir uma empresa do Simples Nacional. E aqui nós vamos fazer esse processo, esse planejamento, para definir se é interessante o Simples Nacional para essa nutricionista, ou o lucro presumido, ou até mesmo ela trabalhar como pessoa física. Porque, em alguns casos, é interessante estar como pessoa física, mas para isso, precisa entender o seu negócio e precisa de algumas obrigações, porque você, como pessoa física, precisa ter algumas obrigações, que no caso aqui da nutricionista, é o carnê-leão. Então, esse carnê-leão precisa ser feito mensalmente no formato digital. Recebeu mais de 2 salários mínimos? Precisa fazer o carnê-leão. É obrigatório, mensalmente no formato digital. Se não fez ainda, pode fazer, retroagir e fazer. E o carnê-leão é interessante, por quê? Porque você pode colocar dentro do carnê-leão a despesa da sua atividade. E dessa forma você pode pagar menos imposto de renda. Isso aqui é interessante. E a contabilidade, a contabilidade vai poder te ajudar nesse processo também. Não importa se você é um MEI, se é uma pessoa física, se é uma pessoa jurídica do Simples Nacional, do lucro presumido, até mesmo do lucro real, com certeza a gente vai poder te ajudar, certo? Então, o que eu queria falar sobre o Prolabore é tirar essas dúvidas, certo? Principalmente para MEI, que MEI não é obrigado a fazer essa retirada do Prolabore, não é obrigado, pode fazer essa retirada sim, tá? Mas não é obrigado, né? E que o Prolabore é uma remuneração do empreendedor, né? do sócio, que trabalha na empresa, tá? Que trabalha na empresa, por exemplo, uma remuneração de Prolabore para 2 sócios. Eu tenho uma empresa limitada do Simples Nacional e nós somos 2 sócios, só que eu trabalho na empresa e o meu outro sócio não. Ele não trabalha na empresa, mas ele é meu sócio, certo? Ele participa lá nas minhas cotas, das cotas capitais da empresa, mas ele não faz retirada de Prolabore. Mas ele participa dos lucros. Olha como é interessante, ele participa dos lucros. Então, é interessante entender que esse Prolabore pode, né, e também pode não ser feito. Tá? Ele fica obrigado em alguns tipos de empresas, sim, como Simples Nacional, lucro presumido, lucro real. Mas MEI não, tá? MEI não é obrigado a fazer essa retirada do Prolabore, tá bom? E nós vimos aqui também que o MEI, ele não paga INSS, ele pode retirar do Prolabore 1, 2, 3, 4, né? Mas não vai pagar INSS. Imposto de renda, sim, a partir de 2 salários mínimos, provável sim, com certeza, ele pagar imposto de renda sobre essa retirada, tá certo? Então, imposto de renda, como eu falei para vocês, isso vai depender só desse valor da retirada, tá certo? INSS ele não vai pagar, tá? Se ele vai distribuir lucro e retirar a Prolabore, ele pode fazer os dois, mas se ele tiver uma contabilidade, é interessante que ele só distribua lucro, não faça a retirada de Prolabore, porque Prolabore é uma despesa e também é tributável. Já a distribuição de lucro, ela não é tributável. Nem você paga imposto de renda, nem paga INSS, certo? E também para retirar não tem valor mínimo, tá? Recomenda-se, né, a legislação previdenciária, que no mínimo seja um salário, né, um salário mínimo, né, e máximo não tem, certo? Pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5, ele não tem
tá? Um valor máximo para você fazer de retirada. É o que eu falei para vocês, você só tem que ser razoável, né, com o seu negócio. Porque se você fatura 6.750, você não vai tirar 6.750 de prolabore. Não faz sentido. Principalmente porque vai pagar imposto de renda, né? Então, tem que ficar atento a esse detalhe. E outra coisa que também tem uma dúvida que surge aqui muito é o seguinte: Reginaldo, eu estou fazendo retirada, sou MEI, estou fazendo retirada de prolabore. Eu vou ficar obrigado a registrar esse prolabore no S-Social? Não, tá? Você não tem que preencher S-Social por fazer retirada de prolabore. Tá? Você não precisa. Caso o seu MEI, você como empreendedor MEI, tenha um funcionário registrado, aí sim, ele vai estar no E-Social, esse funcionário. Mas a sua retirada do prolabore, ele não fica obrigado a estar registrado lá no E-Social, tá bom? Galera, é basicamente isso, tá, que eu queria falar para vocês, queria conversar com vocês um pouco sobre esse assunto, tirar algumas dúvidas. Caso você tenha mais dúvidas, tá, você pode deixar no comentário que essa live vai ficar salva no IGTV, vai também lá para o nosso canal, tá? E eu queria dar um bônus para vocês, que o bônus é o seguinte: um planejamento tributário. Então, se você é MEI, se você é do Simples Nacional, se você é do lucro presumido, do lucro real, se você precisa, então, quer saber realmente se está no regime de tributação, está no regime de tributação correto, ou se você quer abrir uma empresa e quer saber qual é o regime de tributação que vai ser interessante para você, a RA Contabilidade vai te dar esse planejamento tributário gratuito. Então você vai colocar, né, a salário vai ficar salvo no IGTV, você vai colocar lá escrito: eu quero planejamento tributário, né, e a gente vai enviar para você, a gente vai solicitar alguns dados, lógico, a gente vai entrar em contato e a gente vai solicitar alguns dados que a gente precisa para poder te passar, né, de forma mais assertiva esse planejamento tributário. Mas nós vamos, de forma gratuita, né, fazer esse planejamento tributário para o seu negócio e te ajudar. Ajudar você que presta serviço no mercado digital, para você que é infoprodutor, para você que vende, né, por exemplo, quem vende e-book, né, quem vende e-book também, a gente pode ajudar nesse processo, nesse planejamento, para saber se você... Não, eu estou no Simples Nacional, será que é interessante eu ir para o presumido? Estou vendendo e-book, já estou faturando valor X e tal. Então a gente vai te ajudar nesse, né, através desse planejamento. Ou também se você é médico e se você tem uma clínica e se você tem dúvidas, se está pagando mais imposto ou menos, ou se você é uma nutricionista, se você é um psicólogo e tem dúvidas se precisa ou não abrir um CNPJ, ou se pode trabalhar como pessoa física, a gente vai também fazer esse planejamento tributário, tanto você na FII, na pessoa física, como na pessoa jurídica, no Simples, no presumido, até mesmo no lucro real, e a gente vai te ajudar, tá bom? Então, eu queria só agradecer, muito obrigado pela presença de vocês, dizer para vocês que a gente vai ter uma outra live, a gente vai falar um pouco mais sobre um outro assunto, lógico, mas não vai ser nessa semana, vai ser na outra. A gente vai definir o tema e espero vocês na próxima live. E mais sucesso e espero vocês na próxima live. E até lá, hein, pessoal. Boa tarde a todos.